Grande prazer, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, também pastor Jeremias, pastor Joinville, pela oportunidade que nos é dada em compartilhar mais uma vez a porção da palavra de Deus, aos ministros, à igreja, onde aqui estamos, louvando a Jesus. Só cantamos para Ele, só adoramos a Ele. Só estamos aqui por causa dEle. Todo fôlego que recebemos é para Ele. Levantamos a mão para Ele, olhamos para Ele, aprendemos dEle, balbuciamos os lábios que Ele nos ensine a ouvir a sua voz, tudo para Ele. Não foi dito nada de homem, é tudo para o nosso Jesus. Jesus, a razão da nossa vida, nossa esperança, nosso amado, nosso bendito, nosso compassivo, nosso Deus, nosso eterno, Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. Deus a todos abençoe, que nessa noite o Senhor nos dê uma boa palavra. Nós vamos utilizar-se do texto do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. E depois nós vamos ler Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. A partir do versículo 1 ao versículo de número 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 14. 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20 a 21. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Podemos assentar, queridos e amados irmãos. Eu quero falar sobre Jesus. Jesus. Jesus.
Jesus. Acabamos de ler uma das declarações extraordinárias registradas minuciosamente pelo evangelista Lucas. Lucas, ele tinha uma particularidade, sempre pesquisando a fundo, com requinte de detalhes, tudo que diz respeito ao que Jesus fazia e ensinava. Isso você descobre em Atos 1:1. Ele empenhou força para isso. Lucas, o médico amado, obreiro do Senhor, companheiro do apóstolo Paulo nas missões, ele foi pensado por Deus para nos dar dois extraordinários compêndios. O primeiro é o evangelho que leva o seu nome, e o segundo é o livro histórico do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos. Diferente de Mateus, de Marcos e também de João, quando se vai mencionar acerca do início do ministério de Jesus com os seus 30 anos, a menção do batismo é mencionada por Mateus, Marcos e João. Agora, com desrespeito a Lucas, ele vai um pouquinho além. Ele, além de falar do batismo em águas, ele fala dessa beleza do cumprimento da profecia em um dia na sinagoga. E também em Atos 10 e 38, Lucas, ele escreve que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, e Deus era com ele. Isso nos mostra que Lucas, ele olha uma das áreas da vida de Jesus, ou por que não dizer da função, do ministério, do propósito de Jesus, em realizar o seu ministério, irmão Nicanor, cheio da unção de Deus. Jesus não iniciaria o seu ministério se não fosse cheio da unção de Deus. É lógico que as obrigações feitas pelo próprio Salvador ao iniciar os seus 30 anos, ela não é diferente nossa. Marcos 1,35 diz que ele se retirava para os desertos e ali orava. Então ele orava. Lucas 4 nós lemos, diz que ele também fazia a sua prática, não só da leitura do texto, dos textos, mas também frequentava a casa, o lugar chamado casa de oração. Mas também a gente percebe em seu ministério que o seu coração, o seu íntimo, era tomado por um sentimento de cumprir toda a vontade de Deus através da sua vida. A mensagem de hoje vai nos lembrar e nos levar a refletir sobre a semelhança do ministério ungido de Jesus, da mesma forma como todo crente que está em Jesus também deve ter um ministério semelhante ao de Jesus, em realizar a obra, em fazer a sua vontade, em cumprir realmente o sentido da sua vida nessa terra e deixar Deus ser glorificado através da sua vida. Quando lemos o capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vemos um longo capítulo com algumas coisas muito interessantes, deixando bem claro que quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia um ministério de propósito. A unção derramada de Deus por parte de Jesus aconteceu exatamente no momento do batismo em águas. Lembra-se que uma voz foi dirigida do céu, Jesus está na água e o Espírito desce como em forma de pomba sobre Jesus, e o Pai diz: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. O ministério então de Jesus começa com toda força, com toda dedicação, e Jesus ele prioriza 3 importantes
características no seu ministério. Mateus 4:23, ele prioriza a pregação, ele prioriza o ensino e ele prioriza as curas. O pilar do ministério de Jesus não deixou de cumprir à risca. Enquanto ensinava, ensinava com unção. Enquanto pregava, pregava com unção. Enquanto curava, unção saía dele de todas as direções, por palavra à distância, estendendo a mão de uma forma gloriosa. Jesus inicia então o seu ministério com propósito definido. E é em Lucas 4 que nós olhamos o caminho de um ungido de Deus. E o que é ungido? Aquele que é separado, aquele que está pronto, aquele que foi escolhido. As mulheres sabem o que é isso? Foi pinçado por Deus. Jesus de Nazaré, o de Netzer. Zacarias 3:8 diz: vai vir um varão e o nome dele vai se chamar Renovo. Eis aqui um varão cujo nome é Renovo. Jesus de Nazaré, mostrando exatamente sua natureza de separado, sua natureza de alguém que veio a este mundo exatamente para cumprir aquilo que Deus lhe havia designado. E é no capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que inicialmente a gente consegue vislumbrar os compromissos que envolviam a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste mundo. Existem vários, mas dentre o tempo que nós temos, nós vamos caminhar por alguns desses compromissos descritos no Evangelho segundo escreveu Lucas. A Bíblia vai nos mostrar, logo no capítulo de número 4, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali os irmãos sabem, Mateus também vai falar sobre esse episódio, em que ali ele é bombardeado pelo adversário nas mais diversas áreas. E ele vence a tentação. Ele não desistiu, ele foi até o fim. E ali vence o diabo, cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus e com uma vida piedosa e consagrada. Em Lucas capítulo de número 4, nos mostra o primeiro compromisso de um ungido de Deus. O primeiro compromisso é este, o compromisso de não desistir. Uma das coisas que não combina com Cristo, nunca combinou quando esteve como homem na terra, foi a desistência. Desistência é uma coisa que, ao olharmos para o ministério de Jesus, nós vemos claramente que não era a desistência uma coisa que fazia parte da sua vida. Ao contrário, ele não parava quando havia bloqueios. Ele não parava quando havia pessoas acenando, tentando de todas as formas apanhar ele em alguma situação. Desistência é uma coisa que não cabe para Jesus. A gente olha para as Escrituras e vê de uma forma muito clara de que Jesus, ele nunca fez parte da sua vida a desistência. Já começa pelo plano redentor. Bem antes da fundação do mundo, 13:8 do livro do Apocalipse, está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não cabe desistência. Observem seu ministério. Desistiu de alguém? Desistiu de um pobre, desistiu de um enfermo, desistiu de um cansado, desistiu de um oprimido, desistiu de um angustiado, desistiu de um perturbado, desistiu de alguém esquecido, abandonado, desistiu de algum leproso, desistiu de algum cego, desistiu de algum coxo, desistiu de algum paralítico, desistiu de alguma criança, desistiu de algum jovem, desistiu de algum adulto, desistiu de algum ancião, desistiu de algum mestre, desistiu de alguém desiludido? Não. Desistência é uma coisa que não cabe na vida do ungido chamado Jesus. Ele não desistiu na tentação, ele não desistiu quando no final do capítulo de número 8, quando as pessoas viram
Jesus, tentaram empurrar ele em um precipício. Diz a Bíblia que ele saiu pelo meio e a morte de Jesus não aconteceu ali. Por quê? Porque desistência é uma coisa que não faz parte da vida de um ungido. Jesus não desistiu no deserto. Jesus não desistiu em seu ministério, até as palavras em que muitas pessoas, ao virarem para ele, chamavam ele do que ele não era, como por exemplo em Mateus 12, sabe por que as pessoas são libertas dos demônios? Porque o Senhor é o príncipe dos demônios, o Senhor é Beelzebu. A Bíblia diz que ele ali censura aqueles que disseram aquilo, dizendo que se alguém pecar contra Deus, tem perdão. Se alguém pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem neste tempo e nem no século futuro. Mostrando que não se pode atribuir a Satanás uma coisa que somente Deus faz. Ou seja, ele se fazia de surdo quando as pessoas diziam o que ele não era. Então ele tapava os ouvidos para isso. Jesus não desistiu quando as pessoas o censuravam, quando alguns não acreditavam. A Bíblia diz em 13:58 de Mateus que em Cafarnaum muitas pessoas foram curadas, mas muitos ali não viveram milagres por causa da incredulidade deles, não porque Jesus não estava ali para curar. Jesus, desistência não é uma coisa que coube, que cabe e nunca caberá para ele. Ele não desistiu então na tentação, ele não desistiu no Getsemane quando estava em oração. Se possível, passa de mim este cálice. Não desistiu quando foi para a prisão, não desistiu quando apanhou, não desistiu quando levou um soco, não desistiu quando foi cuspido, não desistiu quando lhe cravaram sobre o seu crânio uma coroa de espinhos, não desistiu quando lhe colocaram parte de um madeiro sobre os seus ombros, não desistiu quando caminhava para o Gólgota, não desistiu quando alguém ao lado ainda lhe ajudou, não desistiu quando deitaram ele no madeiro, não desistiu quando lhe pregaram no madeiro, não desistiu quando lhe suspenderam no madeiro, não desistiu quando deixaram no madeiro. Não desistiu quando alguém no madeiro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Subiu sem desistir, desce também sem desistir. Desistência é uma coisa que não combina com um ungido chamado Jesus. Por isso que ele insiste em te amar. Por isso que ele insiste em chamar a sua atenção nas mais diversas situações da vida. Por quê? Porque Jesus não desiste. Você como ungido, nós como ungido, uma das primeiras coisas é também não desistir. Deus tem nos capacitado para continuarmos, para avançarmos, para não recuarmos. A Bíblia diz que Efraim, armado, voltou no dia da batalha. Deus tem te dado ferramenta, Deus tem nos dado ferramenta para continuarmos. Por isso, desistência é uma coisa que não faz parte de um ungido, de uma ungida do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas é fantástico olhar essa capacidade de não desistir do nosso Salvador. Uma das coisas que nos encanta também é quando nós olhamos para Lucas capítulo de número 4 e vemos essa beleza do compromisso dele, em segundo lugar, com a casa de Deus. A Bíblia diz que ele foi para a sinagoga como era de costume. É um costume. Então a Bíblia vai nos mostrar que era o seu costume ir para a sinagoga. Era o seu costume estar na casa de Deus. Era o seu costume abrigar-se no pavilhão. Era o seu costume estar no lugar onde Deus habita. Era o seu costume sentar para ouvir. Era o seu costume sentar. Era o seu costume discutir as Escrituras. A gente aprende aqui o compromisso de Jesus com a
casa de Deus. Em uma outra situação, quando pessoas fizeram uma grande bagunça em frente ao templo, Jesus cumpre uma das profecias do Salmo, que diz assim: o zelo pela tua casa me devorará, ele me consome, porque com a casa de Deus eu tenho reverência, com a casa de Deus eu tenho compromisso, na casa de Deus eu me alegro, na casa de Deus eu me animo, na casa de Deus eu sinto do céu, que este é o lugar, é a embaixada do céu, é o Gilgal, é o lugar onde o exército de Deus recebe força, recebe graça, recebe alegria, recebe paz, recebe muito contentamento. Salmo de número 122, muito mencionado nesses dias, mostra a alegria antes de vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não dá para ser ungido fora da casa de Deus. Não dá para viajar o mundo e não estar plantado na casa de Deus. É no livro de Isaías que o Senhor escolhe para cada crente um lugar para ele congregar. Não dá para ficar sem congregar, até porque para congregar, segundo Isaías capítulo de número 61, diz que nós somos plantação do Senhor. Ele nos plantou, e quando ele nos planta na casa, é para que nós façamos com que as raízes cresçam, primeiro para baixo, e depois dá fruto para cima, e o nome do Senhor seja glorificado. Você se sente feliz onde Deus te plantou? Você se sente alegre onde Deus te plantou? O que você tem feito onde Deus te plantou? Tem produzido, frutificando em toda a boa obra, aprendendo, contemplando a formosura do Senhor, como diz o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa o quê? Morar na casa do Senhor por longos dias e contemplar a sua formosura. É na casa de Deus, é o compromisso do ungido Jesus, dando-nos um exemplo de que em um tempo não dá para ficar em casa, não dá para ser um desigrejado, não dá para corroborar conforme a instrução aos Hebreus 10 e 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Ao contrário, devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Devemos perseverar na presença de Deus, aonde? Na sua casa, porque na sua casa há abundância de pão, na sua casa há abundância de óleo, na sua casa há abundância de farinha, na sua casa há abundância de azeite, na sua casa há abundância. Na casa de Deus não tem falta de nada. É aqui na casa de Deus que Deus faz com que a sua despensa seja cheia para cada crente entrar nas dimensões espirituais e pegar aquilo que Deus te deu. É aqui que você descobre as riquezas, os mistérios de Deus. É aqui que você recebe os dons. Hoje o culto é de celebração. Hoje o culto é de louvor. Hoje o culto é de alegria. O nosso irmão que nos deu a saudação no Salmo de número 100, ele disse: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna a sua verdade, e estende-se de geração a geração. Você pode dizer glória a Deus por isso? É para pensar. O compromisso de Jesus em não desistir, o compromisso de Jesus em manter-se fiel à casa de Deus, aonde se aprende. Cada crente precisa deste lugar, cada crente precisa aqui estar. Cada crente a cada dia descobre coisas novas. Mas é em Lucas 4 que a gente observa que Jesus, ele mostra o seu terceiro compromisso. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Deus, como era de costume, e tomando o rolo, porque ali era o rolo, foi-lhe dado o profeta
Isaías. E ele começou a ler. Repita comigo: todo ungido tem compromisso com a palavra de Deus. A leitura que é feita com amor, com dedicação. Eu quero glorificar a Deus porque nós participamos de uma igreja, acredito que você também esteja assistindo, participe de uma igreja que ame a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas estão lendo cada vez menos. Faz uma lauda de 30 linhas, faz uma lauda de 60 linhas, faz aí, vamos lá, faz um escrito, faz alguma coisa. Pessoa, depois eu leio. Alguns até brincam que eu começo a dormir quando eu leio a palavra de Deus. E a gente mostra, pelas Escrituras, que Jesus ele revela o seu compromisso com a palavra de Deus. Ele pega o rolo e começa a ler. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele examinava as Escrituras. E olha que, por ser o Pentateuco, sempre lendo, sempre estudando, quando os judeus disseram, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele censura. Quando outros dizem, olha, mas isso daqui não é desse jeito. Examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examinem, vão lendo, vão observando. O compromisso de um ungido com a palavra de Deus é essencial. Não adianta dizer que é um ungido, se não tem nenhum exemplar da Bíblia. Uma cantora, certo dia, lendo, eu estava trabalhando numa empresa e ela disse, ela lendo o livro, e aí eu passei assim, você está lendo? Qual é esse livro aí? Estou lendo Demônios, de Paulo Coelho. Você é uma cantora pentecostal e está lendo um livro de um bruxo? Aí depois, quando é presente de outros livros, aí mudou. Não, porque achei interessante, uma amiga me deu. Então perceba que a leitura influencia muito. A sombra de um bom livro fez parte da vida do apóstolo Paulo. Sabendo que estava próximo da partida, traz os meus livros, principalmente o pergaminho. Ao jovem Timóteo que estava começando a crescer, ele diz, persiste em ler e exortar até que eu vá. É a necessidade que nós temos de ler, é a necessidade que nós temos de meditar, é a necessidade que nós temos de estudar, é a necessidade que nós temos de examinar, de pregar, de proclamar. O quê? A palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, pregue a palavra. Dá uma olhada um dia se Jesus brincou em algum de seu ensino ou de pregação. Não, ele olha para o pássaro, vocês têm mais valor que o pássaro. Olha para a moeda, vocês têm mais valor que a moeda. Olha para a erva, tem mais valor que a erva. Olha, não fica ansioso. Toda situação, Jesus colocando a palavra. Por quê? Seu compromisso com as Escrituras. As multidões chegavam nas casas, apertando-se para ouvir a palavra. Era a palavra pregada, a palavra ensinada, que deixava os corações quebrantados, mudados, transformados. Seu compromisso com a palavra de Deus foi através do ensino, através da exposição. O Salmo 1 vai mostrar a necessidade de nós termos um prazer pela palavra. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Jeremias 15:16, achando as tuas palavras, logo as comi, e ela foi para mim um gozo, uma alegria, um sabor espetacular. A prosperidade de Josué estava em profunda conexão com o compromisso que ele deveria ter com a palavra. Não te aparte a tua boca do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, porque você vai ser próspero nessa terra. Um ungido precisa ter compromisso com a palavra. Chega de dar palha seca.
Graças ao Senhor, porque neste altar tem palavra. Não precisamos de comer comida enlameada com os pés, conforme Ezequiel, capítulo de número 37. Nós estamos comendo comida boa. É da responsabilidade do pastor, e é o que nós temos tido neste lugar. Temos o Senhor como nosso pastor, que nos leva a pastos verdejantes, mas temos um pastor que Ele colocou, e Ele nos leva a águas tranquilas. Temos tido a nossa alma refrigerada, e temos sentido o verdadeiro alimento de Deus neste lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso? O compromisso com a palavra no meio de uma geração mimimi, no meio de uma geração raquítica, no meio de uma geração que está perdida em outras coisas, esqueceram a palavra. Mas louvado seja Deus, porque o mundo não faltará ungidos, comprometidos com a palavra, que leem, que meditam, que estudam, que pregam, que ensinam a palavra de Deus sem mistura. Palavra, palavra, palavra. Palavra. Eu quero estar ao lado de alguém, conforme nós lemos em Isaías 50 hoje. O Senhor pôs na minha boca uma palavra, me deu uma língua erudita, para dar uma boa palavra, para dizer: o Senhor ajuda, o Senhor ajuda, o Senhor ajuda, o Senhor ajuda. Por 3 vezes o Senhor ajuda no texto. Mas vai ajudar quem? O ungido que é comprometido com a palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus. É impossível um exército de Deus sem a espada. Quantos trouxeram a espada? Pode dizer amém? Quantos têm a palavra no coração? Pode dizer amém? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Eu quero falar sobre Jesus. Ungido Jesus. Eu me pareço com Ele? Eu me pareço com Ele? Nos parecemos com Ele? Não, eu quero seguir tal, eu quero seguir A, seguir B, seguir B. Eu estou falando do Jesus ungido, que mostra o seu compromisso em não desistir, que mostra o seu compromisso com a casa de Deus, que mostra o seu compromisso com a palavra de Deus. Eu quero falar sobre Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. Eu não desisto. Eu não saio da casa de Deus. E o meu compromisso é com a palavra de Deus. Agora existe uma grande profundidade na declaração de Jesus, quando ele abre o rolo e começa a ler. A Bíblia vai nos mostrar então que esse compromisso com a palavra de Deus é muito profundo e quase que não se percebe. A Bíblia diz que ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de espírito, de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechou o rolo. Mas em Isaías capítulo de número 61, diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O compromisso de Jesus envolvia em estudar corretamente a palavra de Deus e aplicá-la. Como que alguém na sinagoga poderia ler e dizer: eu estou aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor e também o dia do juízo? Eles colocariam Jesus para fora, na hora, mas não, ele dá o corte certo. Para isso eu vim. Eu vim para anunciar as boas novas. O dia do juízo ainda está longe, é o tempo da graça. Paulo, quando escreve em Atos 17:31, ele diz o seguinte: Deus tem reservado um dia,
em que há de julgar os homens, e ele já tem deixado um juiz, Jesus Cristo, como esse juiz. Quando ele vai para a sinagoga e abre as escrituras, e lê até o ano aceitável do Senhor, ele diz, é graça. Eu estou aqui por você, estou para estender a mão, estou para te ajudar, estou para te consolar, estou para te dar força, estou aqui pela sua vida. Este é o tempo. E a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude dos tempos. Veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Não era tempo de juízo. Seu compromisso com a palavra de Deus sempre nos encantará. Sempre nos encantará. Jesus não pegava o texto isolado. Ele simplesmente falava aquilo que precisava ser feito. Esse é o compromisso de um ungido. Mas a leitura feita nos dá uma outra lição, irmã Maria. O compromisso de um ungido com a unção de Deus. Repita comigo, o compromisso de um ungido com a unção de Deus. Ele começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim. Está lendo o texto e declarando o seu compromisso com a unção de Deus na sua vida. Repita comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. É incrível o compromisso de Jesus com a unção. Unção. Você sabe que pelas Escrituras Sagradas a unção, ela é largamente ensinada. Em Gênesis 28 e 18 diz que aquela pedra em que Jacó utiliza-se como travesseiro, quando no congresso da Uma Bem, há uns 2, 3, acho que 4 anos atrás, o Senhor está aqui, eu não sabia, aquele congresso maravilhoso, foi uma coisa linda. Ele dá um grito, o Senhor está aqui, eu não sabia. A pedra que ele toma por travesseiro, ele põe ela em pé, e na bagagem de Jacó havia algumas coisas, dentre elas havia azeite. A Bíblia diz que ele derrama o óleo sobre a pedra, e unge a pedra, marcando o lugar. Repita comigo, marcando o lugar. O óleo então derramado sobre, era para marcar. Em Êxodo 40, antes da inauguração do tabernáculo, todos os utensílios, assim como também sacerdotes e filhos, tinham a marca. O azeite era derramado sobre todos. Tudo estava marcado. Nada na casa de Deus era seco. Tudo tinha a marca da unção, a marca do azeite. É vaso, mas tem marca. É prata, mas tem marca. É de madeira, mas tem marca. É de ouro, mas tem marca. Não, mas é tudo da casa de Deus. Sacerdote, tem marca. Marca da cabeça até a planta dos pés. Lá em Deuteronômio diz uma bênção para a tribo de Asser: banhe o teu pé no azeite. Nem no azeite, nem no pé poderia faltar azeite. Tudo se referia à marca. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que o azeite que havia sobre as coisas, utensílios e as pessoas, era para ser marcado. Então, a marca no Antigo Testamento era o óleo sobre. Os homens marcavam por fora para que as pessoas pudessem ver que aquilo era consagrado, que aquilo era separado. Mas só Deus marca por dentro aquilo que ninguém percebe, que ninguém vê, que ninguém conhece. A unção, ela nos faz ser conhecido por aquilo que nós somos. A pessoa que está do seu lado, ela tem uma marca de Deus especial, particular, única. Não dá para você cantar como ela, não dá para você ensinar como ela, não dá às vezes para você pregar como ela, do mesmo jeito. Cada um tem uma marca.
Cada um tem uma marca. E essa marca não é a de cima para baixo, é a de Deus que põe dentro. Só Deus marca por dentro. Quando Deus marca por dentro, ninguém tira a marca da unção de Deus que está sobre a vida. Outra marca, outra unção não cabe. Saul queria dar armadura para Davi, ele disse: eu não posso usar isso, porque a unção que está sobre você é só sobre você, com todo respeito. O Espírito compartilha a cada um a porção sobre cada um deles, como ele quer. A unção é a coisa principal. Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. A unção é a coisa principal. Há duas palavras do Novo Testamento para mostrar isso. Uma é aleifo e a outra é crisma. Aleifo é Deus dando aos homens a oportunidade de ungir por cima. E crisma é Deus ungindo dentro. Quando Jesus levanta do batismo em águas, ele recebe a unção de dentro. Quando ele se levanta para ler Isaías 60, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me crismou, ele me marcou por dentro. E isso daqui ninguém tira. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a unção de Deus. E o compromisso de Jesus com a unção de Deus foi extraordinário. Como eu já disse, pelo ensino, pela pregação e o seu ministério de cura. Mateus diz que a mulher de 12 anos que sofria de hemorragia foi curada imediatamente. Só diz o texto: se eu tão somente tocar nas suas vestes. E Mateus diz isso, foi curada imediatamente. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Marcos também, se eu ao menos tocar, foi curado imediatamente. João, da mesma forma, só que Lucas ele escreve assim: se eu tocar, eu vou ser curada. E aí ele diz o seguinte: quem me tocou? Pedro diz, na narração ele vai dizer que as pessoas dizem: não fui eu, não fui eu. Pedro: a multidão te aperta. O senhor diz quem te tocou? Sim. Sim. Os varões cantaram. Sim, alguém me tocou. Aí se tivesse uma geração como a de hoje, por que Jesus? Ele diria: porque de mim. Saiu uma virtude. E diz o texto que a mulher sentiu no corpo a unção de Jesus para curar. E essa unção está aqui. Você vai vir no corredor, os obreiros vão ungir. E a unção de Deus vai vir sobre a tua cabeça e a tua cura apressadamente acontecerá. Você já tem essa unção. Essa unção está sobre você. Isso. Essa unção está sobre a sua vida. João escreve, só tem 3 textos no Novo Testamento, 1 João 2:20, 2:27 e depois 1 Coríntios 1:27, mostrando que nós já temos a unção do santo e sabemos tudo. Essa unção, o que é unção? Unção é a capacitação de Deus para a realização da obra. Alguém vira e pergunta: como você consegue? Como vocês conseguem ficar em pé? É por causa da unção de Deus sobre a nossa vida. A unção é a capacitação. E Jesus ele mostra esse seu compromisso com a unção de Deus sobre a sua vida. E deixando bem claro que nós também precisamos ter esse compromisso. Com o quê? Com o comprometimento em fazer. Fazer o quê? Não é só o melhor, é fazer excelente. Você pode dizer glória a Deus? Repita comigo: a unção de Deus está sobre mim. Deus não separou homens e mulheres para embelezar púlpitos e ornamentar igreja. Deus
nos chama para produzir. Isso é unção. Está do lado de um ungido aí, irmão? De ungido? Tem ungido aí? Todo ungido faz e faz bem. Fala mais. Eu vou partir para o encerramento. Eu gostaria que você pensasse muito bem durante essa semana. Jesus, me ajuda a ser compromissado como o Senhor é. Não me deixa desistir, me deixa amar a sua casa, me deixa pegar gosto pela palavra, me deixa cada dia mais. Urama. Me comprometer com a unção. A unção que está sobre nós, nenhuma faculdade dá. Nenhum diploma dá. Essa unção que está sobre nós vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Essa unção se conhece no secreto, com a porta fechada, e quanto mais oramos, mais ungido aparece, mais o Espírito do Senhor se manifesta através da nossa vida. Mas se eu ainda pudesse deixar mais alguma coisa, para que você também desenvolva cada dia mais, um domingo, uma vida cristã de compromisso. Hoje é o culto da celebração, hoje é o culto do compromisso com Deus, com a sua palavra, com a casa de Deus, com aquilo que Ele nos confiou, do compromisso em ouvir a palavra, crer e vir para Cristo, o dia do compromisso. Repita comigo, o compromisso com a vontade de Deus. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Repita comigo, para. Para. Isso fala de propósito. Ele dá uma lista de 7 direções. Isso eu vou falar devagar. 7 direções em que só o Espírito Santo pode falar fortemente no seu coração, para você ajudar a partir de hoje. Repita comigo. Pobres. Mais forte, pobres. Doentes. Quebrantados. Cativos. Cegos. Presos. Oprimidos. Aí você pergunta, qual é o 5º compromisso de um ungido? Repita comigo, compromisso com a vontade de Deus. Ele não só leu, ele disse, eu quero os pobres, eu quero os quebrantados, eu quero os oprimidos, eu quero os presos, eu quero os doentes, eu quero os cativos, eu quero os oprimidos. Ele trouxe para si aquilo que foi dito pela profecia do Salmo 40. Eu vim a este mundo para fazer a sua vontade. O compromisso com a vontade de Deus é um mistério. Mistério. Efésios 1:1. Paulo começa assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, aos fiéis em Cristo e aos santos em Éfeso. Você chamaria alguém como Paulo? Você falaria do amor de Deus para alguém como Paulo? Mas está aí uma coisa que é um mistério. Paulo, apóstolo de Deus, chamado pela vontade de Deus. Eu perseguia, eu matava, eu dava trabalho. Deus resolveu me buscar. Repita comigo, a vontade de Deus é um mistério.
Deixa Deus falar com você para qual classe você precisa se despertar para ser um ungido, compromissado com a vontade de Deus. Há um hospital esperando, há um presídio esperando, há um beco com alguém oprimido esperando, há um cativo esperando, há alguém esperando quem? Repita comigo, um ungido. E este ungido sou. Você se parece com Jesus? Esses compromissos queimam no seu coração? Pode fechar os seus olhos? Enquanto eu faço um convite para você, que também gostaria de se parecer com Jesus, como alguém com muita paz, com muita alegria, com muito propósito na vida, com sentido na vida de ter vindo a este mundo para salvar as pessoas. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.